E hoje vamos falar com o idealizador da Rota dos Açores, Mauro Rauschel, que vai apresentar esse projeto também ao secretário estadual do Turismo. Mauro, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Eliana. Bom dia a todos os ouvintes, os espectadores também que nos acompanham aí pelas redes sociais do Grupo Popular. Um prazer estar de volta aqui e poder conversar um pouquinho contigo sobre a Rota dos Açores, enfim, tudo aquilo que a gente vem pensando e trabalhando aí nas últimas semanas. Mauro, ao longo deste período, que você está percorrendo lugares para fomentar, a Rota dos Açores, está criando corpo, Eu gostaria que tu falasses também sobre a tua passagem em Portugal, neste sentido de captar a cultura, de também ter negócios, fechar negócios, como é que foi? Bom, na verdade, sim, foi uma rica experiência, ter ido novamente a Lisboa, mas agora com esse olhar menos como turista e mais como interessado no turismo, Então, acho que isso também foi uma experiência rica no sentido da gente lançar um outro olhar sobre as coisas, sobre os lugares, sobre os espaços, sobre as oportunidades, mas principalmente também poder lançar um olhar sobre como as coisas são feitas lá, e que, na verdade, não são tão complexas, quanto às vezes a gente pensa, você vai num pequeno restaurante, eles têm as mesmas limitações e dificuldades que a gente tem num pequeno negócio aqui, as hospedarias mais simples, quando a gente sai do ambiente dos hotéis de rede, tem as mesmas dificuldades de comunicação, de acessar o público, Então, tudo isso mostra que aquilo que a gente pensa acerca da Rota dos Açores, envolvendo aí Itabaí, Taquari, Paverama, Fazenda Vila Nova e Bom Retiro, é viável, é fácil? Não, sem dúvida não é fácil, Se para um país, como Portugal, uma capital como Lisboa, uma cidade como Sintra, como Nazaré, Fátima, que nós visitamos, tem suas dificuldades, tem suas limitações mesmo, já sendo consolidadas no segmento dos serviços de turismo, Então, claro que é desafiador, mas quando a gente conversa com as pessoas, o motorista do tuk-tuk, a pessoa que te presta algum tipo de serviço ou de orientação de guia, os pequenos comerciantes, você percebe que há uma mudança na rotina, na vida das pessoas, que elas enxergam o turismo como um potencial de negócio, uma oportunidade de ser dono do seu próprio negócio, de poder trabalhar um pouco mais adaptado à realidade do seu negócio e não à realidade de quem é o dono do negócio, Então, tem muitas coisas assim que são bacanas, e que esse espaço que tu está me dando aqui me permite falar um pouco, mas que também vai ser importante num segundo momento, para poder falar com os empreendedores, para mostrar e apresentar um pouco dessa perspectiva, Então, acho que tudo isso foi importante. Por outro lado, as coisas relacionadas àquilo que a gente fez de relacionamentos, de contato, Então, eu participei durante o evento, durante a minha visita lá, participei de um evento jurídico muito grande, muito importante, que acontece em Lisboa, que é o Fórum de Lisboa, que é organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e lá, eu tive a felicidade de reencontrar, o então, à época, ministro do Tribunal de Contas, Raimundo Carreiro, que hoje é o embaixador do Brasil em Portugal, E aí, graças a esse reencontro, quando eu era presidente, eu tive uma boa relação com ele, tive a oportunidade de ser recebido na embaixada, Então fui recebido lá pelo conselheiro Luiz Felipe, pelo ministro conselheiro Olímpio, além do próprio embaixador, para falar um pouco da Rota dos Açores, do que se pensa sobre a Rota dos Açores, de que forma a Rota dos Açores poderia, através da Embaixada Brasileira em Portugal, fazer chegar as oportunidades que existem aqui, os potenciais que existem aqui, e também como trazer investidores que possam se interessar, enfim, não só de fazer turismo na Rota dos Açores, mas de investir na Rota dos Açores, porque nós temos desafios na área hoteleira, nós temos desafio na área gastronômica, nós temos desafios ainda na questão de restauração do patrimônio histórico, então tem muita coisa que a gente precisa ainda desenvolver, e nesse ponto a embaixada foi muito solícita, então já ficamos lá
fizemos contato com a Embratur, inclusive vai ser organizado possivelmente aí um pouco mais à frente uma videoconferência entre os prefeitos, secretários de turismo e a representação da Embratur em Portugal, porque o papel da Embratur lá é exatamente difundir, né, as opções, as oportunidades turísticas do Brasil para atrair turistas para o país. Então, e aí eu acho que, e o Lucas, acho que no comentário dele, inclusive, na semana passada, foi muito feliz, né, no que dizendo, olha, nós não falamos só da Rota dos Açores, nós falamos da Rota Germânica, do Pão e do Vinho, nós falamos do Trem dos Vales, nós falamos da Rota do Chimarrão, porque exatamente a Rota dos Açores sozinha não vai ter força, assim como qualquer uma das rotas sozinhas ela não tem força, né? A gente dizia lá, os dados que a própria Anturvales divulga, né, que hoje as pessoas permanecem 1 dia e meio, né, no Vale do Taquari, ou seja, então você nem tem uma hospedagem completa de fim de semana ainda das pessoas que vêm nos visitar. Então nós precisamos criar atrativos em todas as rotas, em todos os municípios que abrangem o Vale, para fazer essas pessoas ficarem aqui, para jantarem pelo menos 3 noites, almoçarem pelo menos 2 ou 3 dias, para tomarem vários cafés, né, e várias garrafas de vinho, de espumante, de cerveja, né, já que a cerveja é um aspecto forte aqui, e o refrigerante são coisas muito fortes aqui da nossa região. Então, tudo isso a gente conversou, assim como a embaixada também, né, se colocou à disposição para, em um momento que quisermos, né, com empreendedores e autoridades públicas dos municípios, fazer um roadshow, né, para apresentar os municípios, apresentar as oportunidades, e então a embaixada, junto com a Embratur, poderia convidar empresários, investidores e pessoas em Portugal que possam ter interesse de vir investir. Então, acho que isso foi um passo também importante. E, além disso, eu acabei tendo a oportunidade de visitar a Casa dos Açores, né? Nós fomos à Feira do Livro, e de Lisboa também, e a Feira do Livro lá tinha um stand oficial da Ilha de Açores, do governo de Açores, e aí comprei alguns livros que a gente vai disponibilizar aqui até para as pessoas poderem pesquisar e ler sobre arquitetura, sobre história da Ilha de Açores, e com isso conseguimos o contato da unidade governamental em Lisboa e fomos visitar lá. A dona Madalena nos recebeu muito bem, nos apresentou a casa, contou histórias, então foi muito bacana, né? Vai nos colocar em contato com a equipe da Casa dos Açores aqui no Rio Grande do Sul, enfim, toda essa troca extremamente importante, além da notícia, né, que recebemos na embaixada de que o que era só um vice-consulado geral de Portugal em Porto Alegre agora passou a ser um consulado geral, o que também vai melhorar, né, a relação de Portugal com o governo brasileiro, e vai melhorar e estreitar mais as nossas relações aqui com a cultura portuguesa e açoriana aqui do Rio Grande do Sul. Então, é um pouco aí do retrospecto, aí a gente pode aí falar de mais algumas coisas, mas também te devolvo aí a palavra. Muito bem, Mauro, é importante que tu fales isso, né? Porque o Vale do Taquari, ele é frequentemente associado à cultura alemã e italiana, mas a gente não pode esquecer dos portugueses, né? E tu, enquanto idealizador dessa rota, como disse o Lucas esses dias, o embaixador da Rota dos Açores, você pensou nisso de uma forma muito visionária, mas também tu entende os limites aqui do Vale do Taquari, como a questão da hospedagem, serviços de hotelaria, né? E essa experiência que tu traz de Portugal também te coloca com o pé no chão, né? Que também em Portugal tem problemas, assim como a gente tem problemas aqui, né? Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre como solucionar esses problemas, quais seriam os próximos passos, os passos ideais para que o Vale do Taquari fomente mais ainda o seu turismo. Eu acho, Ariana, assim, olhando, né, agora começando a conhecer os lugares com o olhar de quem quer empreender ou de quem quer transformar, né, sem dúvida, e aqui talvez eu preciso fazer um registro, né, do Rafael Fontana, né, o Rafael liga e diz assim: Mauro, a gente sabe que você está com pressa, mas a gente precisa ter calma, né, porque veja quanto tempo nós estamos trabalhando no projeto do Trem dos Vales e agora a gente está conseguindo transformar ele em realidade, né. Então, eu acho que viver esse dia a dia, que a gente passou esses 14 dias lá, indo a muitas cidades e conhecendo muitas realidades, é isso, ou seja, a gente precisa ter calma, né? Mas a gente não pode perder o foco, né? Então, a gente precisa manter o foco
né, a gente precisa ter o convencimento das autoridades públicas dos municípios, né, os prefeitos, vereadores, secretários, os próprios empreendedores, né, de que o turismo é sim um negócio, né, e que ele é um negócio importante, inclusive, se a gente for olhar à luz da própria reforma tributária, e isso foi discutido um pouco lá no Fórum de Lisboa, ou seja, se a gente diz que a tributação vai ficar no destino do produto final, né, eu preciso fazer com que as pessoas venham gastar aqui no Vale do Taquari, que eles venham gastar aqui na nossa cidade, porque o tributo, né, vai ficar aqui, né, tanto o IVA quanto o IBS, o CBS, né, eles vão acabar ficando aqui se as pessoas gastarem aqui, né? Se a gente produzir aqui, mas vender todo o nosso produto, né, no Nordeste, no Norte do país, no fim das contas, a tributação, que seria a tributação local, né, o ISS atual e o ICMS atual, eles não ficariam aqui, ou seja, nós teríamos perda de receita e passaríamos a depender de fundos, né, governamentais para compensação dos prejuízos pela alteração do modelo tributário. Então, isso mostra que não dá para a gente só olhar, né? Mas é muito difícil fazer turismo, é muito complicado, precisa investir, precisa tempo. Mas é assim, né? Se a gente olhar a história de grandes empresas, de grandes negócios, elas sempre são histórias longas, né? Ninguém abre Claro, tem aí casos hoje, que algumas startups na área de tecnologia, que do dia para a noite se inventa uma solução e você vende uma empresa, né? Por valores absurdos. Mas aquilo que requer mão de obra, serviço, né, e aí principalmente associado ao serviço, que é a gastronomia, a hotelaria, né, os serviços ali de transfer, transporte, né, guia turístico, é tempo, né, recuperar o patrimônio leva tempo. A gente está fazendo alguns investimentos aqui em Bom Retiro, compramos algumas casas históricas aqui para fazer restauro, né, para fazer caminhos, né, de pedra, resgatando um pouco dessa história. A gente sabe que isso vai levar tempo. As obras podem ficar prontas rápidas, mas até que as emissoras de rádio, a rádio popular, as empresas de comunicação da região possam contribuir e ajudar para que a gente transforme isso, né, num roteiro de destino das pessoas, tem um caminho. Fazer que as pessoas acreditem que dá para montar um pequeno restaurante, uma pequena lanchonete, uma pequena feira de artesanato, né, para venda de camisetas, venda de canecas, enfim, dos pontos principais da cidade, tudo leva tempo. Então, acho que as secretarias de turismo, as secretarias de desenvolvimento dos municípios, Senai, Senar, Senac, né, Sebrae, né, precisam participar disso. A ideia é amanhã, né, você trouxe até no início ali, com o secretário estadual de turismo, falar um pouco sobre isso, de como que a secretaria pode, né, também, junto com a FGTAS, trazer treinamento, capacitação, motivação para os empreendedores, né, das cidades, para que a gente possa transformar isso numa oportunidade ao longo do tempo, né? Então, e principalmente, na minha opinião, é fazer com que as pessoas das cidades conheçam os pontos das outras cidades aqui da região para ver que o negócio é possível, é viável, né? A gente precisa, de fato, convencer as pessoas a acreditarem, porque se as pessoas não acreditarem, a gente não vai fazer turismo, a gente não vai trazer uma empresa para gerar emprego, a gente não vai ter um comércio forte, né? A gente precisa que as pessoas acreditem. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio. Depois, claro, é organizar, e eu acho que Antônio Valles, junto com os prefeitos e secretários aqui da região, dos nossos municípios da Rota, já estão fazendo esse levantamento, né, dos acervos, do patrimônio existente, dos caminhos existentes, e das necessidades, das carências que a gente ainda tem, que a gente vai poder levar em outro momento aí para atrair investidores. Mauro, além do Vale ser conhecido pela sua gastronomia, cucas, cervejas, enfim, com uma cultura mais alemã, nós estamos também curiosos para ter aqui os pastéis de Belém, né, tradicional de Portugal. Então a gente pode pensar também que a inovação e a diversidade no meio gastronômico também é um viés muito grande. Daqui a pouco tem algum pequeno empresário pensando, quero ter o meu negócio, quero construir um restaurante ou até mesmo uma pequena cafeteria, né? Pode pensar também nessas outras estratégias de trazer outras culturas. Sem dúvida, Ariana, isso eu acho que é extremamente importante. E eu vou te dizer assim, eu comi pelo menos em 2 lugares diferentes, né? A sardinha assada, né?
Sardinha, eu tenho que respeitar, porque a sardinha é um peixe muito forte tradicionalmente, né, em Portugal. Mas eu diria sim que a sardinha, fazendo uma comparação para compreensão aqui do nosso público, ela é um lambari um pouquinho maior, enfim, né, um pouco mais robusto em termos de quantidade de carne, né, porque ele é um peixe mais comprido, né, não tão arredondado quanto o lambari é aqui. Mas as pessoas vendem assim, na feirinha, na beira, ali, cinco sardinhas, né, e uns legumes passados ali na frigideira a €6,90. Se a gente fizer uma conta de padeiro rápido, nós estamos falando de R$40, né? É claro que a economia portuguesa está muito mais associada ao euro, ou seja, a renda é diferente um pouco da nossa, mas assim, as pessoas fazem isso numa feirinha, como nós tínhamos ontem aqui em Bom Retiro, nesse fim de semana, a Expo Feira, que aconteceu aqui, até encontrei o Lucas ontem lá. A gente pode ter dentro do roteiro de turismo, né, o peixe, principalmente falando de Bom Retiro, que hoje é reconhecido como pesqueiro do Vale, né? A gente ainda não tem, apesar de sermos o pesqueiro do Vale, termos uma associação de produção de peixe hoje se consolidando, termos um frigorífico de peixe agora iniciando as suas operações, nos restaurantes a gente ainda, por exemplo, não encontra pratos de peixe. Você vai encontrar ali o filé, mas o filé é ao lado da carne, do frango, do salsichão, mas não encontra ainda um cardápio, né, que é desafiador. E quando você pensa em Portugal, né, e você trouxe aqui o pastel de Belém, é importante aqui fazer uma brincadeira, né? Pastel de Belém só existe um, né? Os demais são pastéis de nata, né? Porque é só lá naquela casa específica do lado do Mosteiro dos Jerônimos que pode vender o pastel de nata com o nome Pastel de Belém. Tem a patente, tem a marca registrada. Tem a marca, né, em seu favor. É algo assim, é maravilhoso, né? A Pamela, minha esposa, fugindo da dieta, né? Ela disse, não, eu vou comer em todos os lugares que eu puder, porque eu quero tirar a prova de qual é o melhor pastel de nata dos lugares que a gente conseguiu chegar, né? E você vê assim que não tem, é um pequeno café, um pequeno restaurante, um barzinho, uma feirinha de rua ou num hotel sofisticado, todos os lugares você encontra pastel de nata. Né? Muito bem. Então, é um registro, né? É uma marca que ficou e que junto com ao lado dos vinhos, naturalmente, e do bacalhau, né? São, digamos assim, três produtos marcantes para a gente que vai turistar nesse lugar, nesse país, né? E que a gente conhece. E que a gente precisa trabalhar isso aqui também de alguma forma, né? Escolhendo os pratos, enfim, ali, treinando as pessoas para poder botar isso na rua. Então, realmente foi uma rica experiência. Para nós mesmos turistarmos, né, aqui no Vale do Taquari, conferir a Rota dos Açores. Mauro, prazer em conversar contigo, tá? Desejo mais sucesso também amanhã na reunião com o secretário estadual do Turismo e que venham boas novas aqui para nossa região. Uma excelente semana. Obrigado, Ariana, a você, a todos os ouvintes e espectadores. Obrigado ao Grupo Popular. Até a próxima.